Você já passou por uma estrada ou uma avenida e a via estava fechada porque havia ocorrido um acidente de trânsito e o pessoal estava aguardando a perícia para poder liberar aquela via? Já parou para pensar como é o trabalho desses profissionais? Nesse vídeo eu vou contar como é a atuação do perito criminal em uma ocorrência de acidente de trânsito. Bom, primeiro nós precisamos entender quando que um acidente de trânsito se torna um crime. No nosso Código de Trânsito brasileiro, existem algumas situações colocadas ali que são consideradas crimes de trânsito. Os mais comuns, os que nós mais atendemos, são a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ou seja, para que o acidente seja considerado um crime, é necessário que alguém tenha saído machucado com alguma lesão ou que haja vítima fatal, pelo menos uma vítima fatal. Existem outras circunstâncias que o Código de Trânsito também considera crime, como embriaguez ao volante, fuga de local de acidente, e nós precisamos estar atento a tudo isso quando vamos examinar uma ocorrência desse tipo. Ao chegar no local em que ocorreu um acidente de trânsito, o perito criminal tem que observar muitos elementos ali, fazer muitos exames detalhados para conseguir elaborar um bom laudo, chegar a uma boa conclusão. Primeiro, o perito ele examina a via onde aconteceu o acidente. Então ele descreve com detalhes como é o revestimento dessa via, se é de asfalto, se é de terra batida, se estava em bom estado, em regular estado. Ele descreve as sinalizações presentes, tanto sinalização vertical, as placas, como a sinalização horizontal. Ele tenta inferir qual era a velocidade máxima permitida naquela via. Ele descreve os cruzamentos que existem. Então, todos esses elementos que são observados na via, então o perito criminal ele deve chegar, observar e descrever no seu laudo. Em seguida, ele observa os veículos envolvidos. Então, ele observa os danos que foram ocasionados nos veículos, que cada veículo envolvido apresenta, a posição em que os veículos estão. Ele anota, inclusive, se um ou mais veículos foram removidos das suas posições originais. Por isso é importante esse diálogo com os demais policiais que estão na cena do crime, porque às vezes a gente chega e pergunta, o veículo ele estava nessa posição? E aí nós somos informados, não, ele estava em determinado lugar. Nós que trouxemos ele para cá para facilitar ali o socorro às vítimas ou para liberar o trânsito em alguma parte. Então, todas essas informações vão servir para que o perito criminal elabore a dinâmica daquele acidente, como aquele acidente de fato ocorreu. E a posição final de imobilização dos veículos é um elemento muito importante para isso. Examinando as condições da via, examinando as condições dos veículos, chegou a vez de examinar os vestígios deixados ali naquele local. Então nós temos marcas de frenagem, marcas de derrapagem, estilhaços dos veículos, fragmentos de metal que se desprenderam dos veículos. Então isso vai indicar, primeiro, onde foi o sítio do acidente, onde o acidente de fato aconteceu. E alguns desses vestígios podem inclusive indicar para nós a qual velocidade os veículos estavam trafegando antes do acidente. O perito criminal ele pode medir, por exemplo, uma marca de frenagem e através dessa distância estimar uma velocidade mínima a que aquele veículo estava trafegando. Então existem muitos casos que são apresentados assim. Então o perito criminal faz os cálculos com base nessas marcas de frenagem e também em outros elementos aí, os danos no veículo, fazendo ali a dinâmica da movimentação dos veículos envolvidos. E o perito criminal chega à conclusão, olha, o veículo A estava a uma velocidade não inferior a tantos quilômetros por hora. Sei lá, 100 km por hora. E a velocidade máxima permitida na via era 80. Então essa é uma informação extremamente relevante para os profissionais da justiça que vão conduzir o caso, o promotor de justiça, o delegado, o juiz,
os advogados das partes, todos terão interesse em saber esses elementos do acidente. Por isso é importante que o perito criminal examine tudo isso com o máximo de cuidado possível. Se existem cadáveres no local, o perito criminal examina também as lesões presentes nos cadáveres, porque essas lesões podem também contribuir para a elaboração da dinâmica daquele acidente. Então, se a pessoa apresenta uma lesão, por exemplo, na cabeça, indica que ela chocou então sua cabeça com alguma outra parte, pode ser o vidro, o para-brisa do veículo, por exemplo. Ou se a pessoa apresenta uma lesão aqui compatível com o cinto de segurança, essa é uma informação importante, a pessoa estava usando o cinto de segurança no momento do acidente. Então o exame nos cadáveres também é responsabilidade do perito na parte externa do cadáver, né, as lesões que ele encontra na parte externa. O Instituto Médico Legal vai ser o responsável por determinar qual foi a real causa da morte, isso não só em acidentes, mas em qualquer caso de morte violenta, né? Então, o Instituto Médico Legal faz uma descrição pormenorizada das lesões, com mais detalhes, e determina a causa da morte. O perito criminal no local de crime, ele descreve as lesões externas e como aquelas lesões se relacionam com os demais vestígios presentes no local. Nos tribunais, o laudo pericial é um elemento importantíssimo para instruir o julgamento e para que o juiz forme a sua convicção ao final do processo. Não só em caso de acidente de trânsito, né, mas em todos os casos. Por isso é muito importante que o perito criminal seja uma pessoa bem organizada, detalhista nos seus exames e na apresentação do resultado desses exames. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber informações sempre que um vídeo novo for lançado por aqui. Até a próxima!